Meus queridos alunos, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre filosofia moderna, os racionalistas. Então eu conto com a tua grande participação, teu compromisso e teu foco. Vamos juntos, nós vamos construir um grande conhecimento para você alcançar seu objetivo, que é a aprovação em todos os vestibulares. Vem com a gente. Bom, meus alunos, queridos alunos, amados alunos, nós estamos aqui vendo questões relacionadas à primeira escola da filosofia moderna. Esta primeira escola da filosofia moderna é o racionalismo. O racionalismo, ele está concentrado no domínio da razão, tá? E desprezando os sentidos. Quero lembrar você que nós temos dentro do racionalismo a dependência de um conjunto de ideias que são desenvolvidas, que estão na consciência humana. Este conjunto de ideias nós chamamos de ideias inatas, tá? Então preste atenção. As ideias inatas, elas desprezam os sentidos. Então é a partir da constituição das ideias inatas que nós temos a possibilidade de, somente com a consciência, a partir do pensamento, construirmos o conhecimento, tá? Dentro da história, claro, da filosofia moderna, nós temos o nosso querido amigo Descartes como o grande representante desta escola chamada racionalista. Lembrando a vocês que quando Descartes trouxe o racionalismo, ele queria estabelecer um método, ou seja, um caminho seguro para a construção do conhecimento, correto? A partir disso, ele delineou o que nós chamamos de etapas do método. Essas etapas do método, ele traz claramente quais são os momentos ou em que momentos nós vamos usar e quais os momentos que vale a pena usar este determinado método chamado dúvida metódica, dúvida hiperbólica ou ceticismo metodológico, tá? O grande problema é estabelecer um conhecimento seguro. Para isso, ele vai colocar em xeque toda a tradição, ele vai analisar todo o conhecimento produzido antes dele e, a partir disso, claro, construir uma forma ou uma fórmula, como você quiser, para estabelecer um conhecimento chamado seguro ou indubitável. Obviamente, nós não temos somente Descartes como, claro, autor racionalista. Nós temos outros autores, como, por exemplo, Pascal. Pascal é um autor racionalista. Pascal, o grande teórico da probabilidade. Olha só, a partir da teoria matemática da probabilidade, a probabilidade traz para a gente uma forma de entender que nós temos um conhecimento limitado. O nosso conhecimento, ele é extremamente limitado pelas questões em que nós não conseguimos responder, porque a verdade universal, esta verdade absoluta, esta verdade exata, só a Deus pertence. Então, digamos que em Pascal, a nossa limitação, ela é, na verdade, oriunda pelos nossos incapazes momentos de perceber, pela nossa incapacidade ou, claro, pela nossa forma incapaz de tentar desvelar tudo aquilo que o universo nos impõe enquanto conhecimento. Então, que entendamos, no caso de Pascal, nós temos apenas uma probabilidade de alcançar o conhecimento. Nós temos apenas uma probabilidade de chegar a um determinado nível de conhecimento, mas nunca o conhecimento absoluto, apenas uma probabilidade. Fora Pascal, nós temos outros racionalistas, tá? Alguns outros racionalistas como Leibniz, tá? O nosso querido amigo Leibniz. Leibniz é o do sistema binário, da teoria das mônadas, famosa teoria das mônadas, por exemplo. Nós temos em destaque o sistema binário. O sistema binário, aquele de 0 ou 1, de duas possibilidades apenas, um sistema simples de leitura da natureza através da matemática. E perceba que o padrão matemático é mantido tanto no autor cartesiano, como em Pascal, como no próximo Leibniz. Mas nós temos um outro autor que é muito cobrado, que é muito falado, que tem muito trabalho, que muitas questões aparecem, que é trazido nos vestibulares, que é o nosso querido amigo Spinoza.
tá? O famoso Bento Spinoza, Baruch Spinoza, tá? Bom, o nosso autor Spinoza, ele se destaca pelo uso da matemática. E essa matemática ele vai levá-la até a constituição de uma ética. A gente fala numa ética matemática. Surge um grande projeto dentro da filosofia, que é através de padrões exatos, imperativos, extremamente racionais, traçar modelos de comportamento, ou encontrar modelos para o comportamento, ou descrever modelos para este comportamento. Spinoza vem com este pensamento. A partir de critérios matemáticos, você interferir no mundo comportamental, no mundo moral, no mundo ético. Tá? Então, dentro deste trabalho, Spinoza vai desenvolver uma série de conceitos que podem aparecer para vocês nos vestibulares, por exemplo. Então, nós temos um conceito muito importante, que é o chamado de Deus imanente. Olha só, Deus como imanência. Por que isso é uma diferença? Por que isso é tão importante? E por que isso foi tão tematizado na filosofia? Se vocês analisarem todas as concepções, ou várias concepções, muitas ideias e concepções, teorias sobre Deus, sempre consideram como transcendente. Mas, André, o que é transcendente? Transcendente é aquele que está além. Então é como se Deus estivesse além, estivesse acima de nós e não tivesse contato conosco. Tá? A benevolência de Deus ou dos deuses é que estabeleceria este contato, criaria este contato, traria este contato. Bom, este Deus é um Deus transcendente. Tá? A transcendência, o fato dele não estar conosco, dele não ter necessariamente contato conosco, só ele é que pode permitir este contato, elevaria ele a uma outra categoria em que ele estaria extremamente elevado. Bom, Spinoza vai dar uma mudada neste padrão. Na teoria da imanência, por exemplo, Deus está conosco o tempo inteiro, nós temos contato com ele o tempo todo. Na verdade, Deus é a própria natureza que nos envolve. Bom, isso aí não precisa fazer esforço para dizer para vocês que desagradaria muitas religiões. A teoria de Spinoza em relação ao que a gente considera como deidade, ou o deísmo de Spinoza, a concepção de Deus dele como imanente, quebra uma série de tradições que elevam sempre Deus a uma categoria extremamente superior e para além de nós, fora do nosso âmbito. Então, a imanência de Deus em Spinoza foi um grande desafio. Isso valeu a ele muitas discussões, muitas brigas e até, se vocês querem saber, ele chegou a receber 3 facadas por causa disso numa sinagoga. Tá? A coisa não foi muito tranquila para ele. Ele teve de, por várias vezes, se esquivar de discussões calorosas e até mesmo que poderiam levar ele à morte de fato. Tá bom? Não foi encarado como uma coisa benevolente ou aprazível, ou até mesmo uma teoria legal na época. A imanência ficou mantida na teoria espinosista, mas tecnicamente não trouxe bons frutos a ele dentro desse processo. Tá? Mas o Deus imanente seria o Deus que está conosco, o Deus que nos envolve, na verdade seria a própria natureza. E o que a gente chama de destruição da natureza não é uma destruição, é uma reorganização de Deus em um único ponto, na teoria da imanência de Spinoza. Um outro elemento muito famoso na teoria espinosista, tome cuidado, uma dica quente para você, dica de prova, vestibulares, concursos em geral, Enems da vida, vestibulares daí da UEMA da vida ou qualquer um outro. Chama-se a doutrina panteísta, o panteísmo. Panteísmo é um termo que Spinoza criou para simbolizar que Deus está conosco, nos envolve, que Deus, na verdade, é aquela própria força da natureza, a natureza e somos nós, está dentro de nós mesmos. Tá? A teoria panteísta, em que coloca Deus como tudo, a expressão do tudo, a expressão do todo, esta energia que está conosco, esta energia que nos envolve, é Deus se manifestando, é Deus estando conosco, é Deus aqui conosco o tempo inteiro, do nosso lado, ao nosso redor e conosco em qualquer hipótese. Bom, essa teoria, vocês já sabem muito bem, não vai agradar também muitos monoteísmos. Esta teoria não vai ser muito bem aceita.
Muitos vão fazer, claro, questões de crítica a Spinoza neste processo, tá? Mas veja só, é através da imanência, é através do panteísmo que Spinoza traça novos conjuntos de teorias para a ética envolvendo o nosso ser humano, tá? A partir disto, a partir de uma teoria muito mais adequada, a partir de uma teoria que traz um Deus muito mais próximo a nós, é que nós poderíamos desenvolver um comportamento muito mais aprazível, muito mais execuível e até mesmo exato. Então, a geometria, claro, a fórmula matemática com que se trata o comportamento depende muito da forma como você entende o que é uma divindade e como essa divindade se manifesta. Você percebe em Spinoza, por exemplo, uma preocupação muito grande em fincar um Deus mais perto de nós, para que nós tenhamos uma base comportamental, para que nós tenhamos uma base de regras morais ou de constituição do nosso próprio proceder dentro da sociedade de uma maneira mais fundamentada, tá? Nasce aí um projeto muito bonito que vai se consolidar depois com Kant como imperativo categórico, com algo exato, com algo universal e com algo na ordem da necessidade, tá? Spinoza, com suas teorias, com a sua ética delineada e trazida ao contexto geométrico, a um contexto de um Deus mais perto de nós, constitui também uma passagem importante do que a gente chama de conhecimento na área da ciência e da filosofia, pegando o que a gente sabe que se trata de teoria do conhecimento e passando para uma área que é a área do comportamento. Tá? Então, você já percebe que em Spinoza há uma sugestão de que você traz de uma área do conhecimento para uma outra, que é possível passar a mesma teoria que você tem dentro de uma teoria científica, dentro de uma teoria filosófica, a partir da noção de conhecimento, de origem do conhecimento, de tipo do conhecimento, de forma do conhecimento ou até mesmo de essência do conhecimento para uma outra, que é a área do comportamento. Então, elas vão, na verdade, funcionar juntas. A partir do momento que eu mudo uma, eu vou mudar a outra. E Spinoza privilegia, claro, obviamente, a consciência humana, o pensamento humano, a matemática do pensamento, a produção geométrica do pensamento, a produção deste conhecimento a partir, claro, obviamente, da construção que nós temos no nosso intelecto, no nosso pensamento e na nossa consciência. Ele é um racionalista e um racionalista também ligado às questões da consciência e da produção do conhecimento matemático dentro da própria consciência e a passagem disso para o comportamento. Então, é muito bom que você perceba que os nossos autores racionalistas, eles estão sempre preocupados com aquilo que nós somos capazes de produzir a partir do conhecimento que nós temos na nossa consciência, no nosso pensamento e no nosso intelecto. Então, há um fechamento dentro da figura e da filosofia a partir do sujeito e daquilo que ele é capaz de produzir dentro do seu intelecto. O intelecto é um elemento importante e ao que parece, é sempre elevado ele à categoria de grande produtor, de grande sintetizador, de grande analisador e de grande comprovador, tá? A partir daquilo que nós consideramos como formatação do conhecimento. E isso é que nós chamamos de princípio de criação das ideias inatas. Então, sempre tome muito cuidado dentro da concepção racionalista, a participação e o fundamento das ideias inatas. São elas que se tornam a grande marca da escola racionalista, que tornam esta escola, estes autores, eles acabam se tornando reconhecíveis a partir deste conceito, que é o inatismo, que são as ideias inatas, que é a forma inata de constituir o conhecimento. Então, um forte abraço. Vamos aqui, em outras aulas, praticar um pouco este conteúdo que nós estudamos agora dentro destas 2 aulas. Um abraço forte, tamo junto, continua com a gente, segue o que a gente vai fazer aí.